Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à série Fazendo da Maneira Correta para Iniciantes, hoje vamos tratar de gráfico de Renko, um gráfico muito utilizado atemporal, ok? Meu nome é Paulo Márcio, do canal Transformando Trader. Dando início então a esse vídeo, nós trataremos de gráfico de Renko. Na aula passada, nós falamos de gráfico de tempo, e esse gráfico de tempo, ele é movido o candlestick por tempo, né? Então, tempos de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, que é desde a sua abertura até o seu fechamento. E ele é dado por um decréscimo do contador no canto da sua plataforma, ok? Ele necessita fechar aquele tempo para que feche o candle e faça o próximo, correto? E vou deixar aqui logo acima, tá, um card para quem quer ver a playlist dessa série que nós estamos tratando. Pessoal, gráfico de Renko. Esse gráfico de Renko, ele nasceu no Japão no século XIX e só em 1994 Steve Nielsen publicou um livro nos Estados Unidos. E o que quer dizer Renko na língua japonesa? Significa a tradução ritmo lento, né? Porque ele também chamado por box ou tijolo, ele nunca vai fazer um do lado do outro, ele sempre vai tomar uma tendência. E para que esses box sejam fechados, eles são movidos a tique, um tique, 2 tiques, 3 tiques. No dólar, ele se move a cada meio tique ou meio ponto. No índice, ele trabalha por 5 ticks ou 5 pontos, né? Então vamos pegar aqui no gráfico, só para vocês terem. A última vez que nós deixamos o gráfico, nós fizemos a inserção de 3 médias móveis, né? E essas médias 9 períodos, 17 períodos e 305 períodos. O que seria esses períodos? É a quantidade de candles, ok? Então, 1 período, 2 períodos, 3 períodos, né? E a média móvel, que foi inserida aqui, ela é a média aritmética, por isso que ela tem um azinho ali do lado do 9, né? Que ela vai somar os 9 candles, os 9 períodos nos seus fechamentos e feito uma média aritmética. A cada candle que continua, o que ele faz? Ele elimina o último candle e assim por diante. Ah, mas as quantidades de períodos, isso vai para cada um se colocar. Quanto maior eu vou esticando o número de períodos, maior eu vou ter uma abrangência. A média também vai trabalhando de acordo com essa quantidade de períodos, né? Só para ressaltar aqui então, a média de 305 é usado por alguns traders no mercado para fazer um sentimento do mercado, se ele está mais altista ou baixista, né? Se está trabalhando abaixo dela, ele trabalha dentro de uma área de baixista, ou está acima, uma área altista. Isso depende da interpretação. No caso, o dólar aqui está em tempo real, tá? Em candles de 5 minutos no dólar futuro. Pode ver que ele está trabalhando acima, né? E trabalhando aqui junto a essa média. Então, um dólar desceu, testou essa média e manteve-se consolidado em cima dela. Pessoal, lembram que eu posso apertar o botão Ctrl, o scroll do mouse e começar a diminuir esse zoom. Entenda o seguinte, pessoal, nessa linha vertical eu tô com o dólar em, olha pela média que acompanha, chamado de média curta, média longa e uma média de estabilidade. Na média aqui eu tô com um mercado de tendência de baixa e ela acompanhando, mas ela teve um momento de indecisão. Essa coloração eu expliquei na aula passada, né? Que é colocado na média curta um 2MV padrão, um 2MV média e um 2MV scalp, chamado de média do reg, né? Por alguns traders, por causa desse coloridinho dela, ok? E eu acabo diferenciando a espessura dessas médias para poder eu olhar visualmente e saber identificá-las mais rápido, ok? Nós estamos em gráfico temporal. Quando a gente fala de tempo gráfico, pessoal, eu preciso entender que no dia de hoje, exatamente dia 21 de junho, o mercado está
em tendência de baixa e agora lateralizado, ok? Exatamente 11 horas e 51 minutos, quase meio-dia, ok? O mercado trabalhou em baixa e criou-se aqui um caixote ou uma consolidação onde ele está trabalhando, ok? Sempre é bom para quem está iniciando, todo trader tem que ver tanto no micro como no macro. O que é? O micro seria o que está acontecendo agora, mas como vem sendo esse dólar para trás, eu vou diminuindo o zoom. Eu vou fazer isso agora para vocês verem. Então quer dizer, se eu for analisar, eu estou num mercado que desde maio eu tenho um mercado baixista ou tendência de baixa, tá? Para ter uma visão até melhor disso, muitos traders colocam isso no diário 1D. Olha, no diário, ano 2010, 2009, 2006, o mercado está vindo desde 2008 crescente, tá? Uma tendência de alta, então isso é no macro, correto? No maior tempo gráfico. Por isso que a gente aumenta o tempo gráfico para ver qual o sentido que ele está. E quando trabalho aqui próximo, eu trabalho no micro, ok? Quem vai trabalhar nesses tempos gráficos maior? Quem é swing trade, quem vai fazer investimentos, né, a longo prazo, para ver que tendência esse mercado tá. Ele tá risk on, risk off, né? Só que o que acontece, pessoal? Se eu começar a mexer nesse zoom, olha aqui, ó, eu tenho de 2015 esse topo que eu posso considerar como uma linha de suporte, né? E se ele tivesse aqui para baixo como resistência, ok? Então ele veio trabalhando em 2017, agora, ano da pandemia, ele teve uma tendência de alta, porque é normal para toda crise você comprar dólar para se proteger, né? Então ele teve uma grande subida, que ele saiu desse patamar aqui, né? Dessa linha que eu vou colocar aqui, ó, dessa linha até esse topo que ele ainda não alcançou até o momento, ok? E se você for trabalhar no macro, né? Então se você pegar aqui até esse fundo que ele fez aqui, que é do ano passado, repare, pessoal, ele trabalhou dentro desse caixote. Para quem olha isso no macro, né? Então, isso é você ter um sentimento desse mercado. E isso é uma coisa que muito day trade às vezes não se preocupa. Concordo, o day trade tem que ver o período diário, ver ali na condição diária, né? Mas ele precisa ter uma noção que sentido está o mercado do ativo que ele está trabalhando, correto? Então o tempo gráfico ajuda muito nisso, né? Para você ver como você está tendo o sentimento desse mercado, se é euforia, se é medo, né? Que a gente chama essa euforia e medo de risk on. O mercado risk on, mais ou menos rápido, só para explicar, é um mercado que está querendo correr riscos, vai comprar cada vez mais topos, né? Superiores. Risk on, risk off, né? O mercado está temeroso, ele está com medo no panorama mundial e nacional, ele vai tomar tendências de queda, vender, né? A moeda vai se desvalorizar ou valorizar, correto? E isso a gente enxerga nos nossos panoramas, né? Nossos estudos diários e ver como está a moeda lá fora e como está a nossa economia aqui dentro, ok? Voltando para o nosso tema de hoje, nós estamos trabalhando aqui, como vocês podem ver, então vamos passar esse gráfico de novo para 5 minutos, ok? Vamos trabalhar o gráfico de Renko, né? Vamos colocar 5 e aí, pessoal, vem a dica, R, já vai automaticamente R de Renko, correto? Olha como a visualização
muda totalmente. Por que o gráfico de Renko? Eu vou fazer até uma condição de automático. Aqui, eu fiz aqui, ó, automático. Eu tirei os pavio ou pavis, tá? E começo a olhar. Só que aí são só os tijolos. O que eu conheço de traders que gostam de Renko, quase 80% gosta do pavio, porque ele quer saber o que eles chamam de inversão de Renko. O que é inversão de Renko? É a hora que ele faz o pavio e faz a reversão da tendência ou do sentido que ele está se formando, né? Então vamos voltar ao automático e colocar candlestick. Olha, voltou o pavio. O que quer dizer isso aqui, pessoal? O Renko seria basicamente isso aqui. Eu vou fazer um quadradinho aqui do lado, tá? Um quadradinho que ele vem. O Renko vem aqui, ele abre aqui, correto? Fechou aqui. Se ele não teve contraparte, tá? Se ele não teve contraparte vendedora ou compradora, tá? Porque o Renko, como diz o nome, significa ritmo lento. Se ele for um 5R, né? O que ele vai ter 5R? Ele vai ter 5 ticks, mas ele vai ter 2,5 pontos. Cada box desse vai ter ele vai fechar com 2,5 pontos. Mas quando ele fecha sem pavio, ele fecha 2 pontos mais meio. O meio é o que vai dar o sentido para onde ele vai. Se ele vai ser verde na continuação, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui mais próximo, deixa eu ver, aqui, ó, aqui, esse trechinho aqui, pessoal, ele fechou sem pavio e já abriu por baixo, porque quem está movendo o preço é a venda. Então ele fechou os 2 pontos, mais meio, abriu e continuou. E aí o que acontece? Se ele for então continuar aqui, fechou, comprador, candle verde, ele vai logo em seguida mais meio, porque ele é 5R. Então ele vai pegar aqui na diagonal e vai fazer. Se ele continuar compras, ele só vai fechar, pessoal, quando fizer o número de pontos para fechar o tijolo ou box, que é 2 pontos mais meio. Vamos supor, ele veio aqui, chegou a 1,5 e começou a entrar vendedor. Aí ele vem, volta para cá, vendedor, ele continua para cá, aí ele vai, volta para cá. Por quê? Enquanto não der a variação de ponto para fechar o box, ele não fecha. Ele vai ficar aqui fazendo isso, ó. Então não importa quanto tempo ele vai ficar aqui. Se tiver briga, ele vai ficar aqui mexendo entre 1,5 e 2 pontos, 1,5 e 2 pontos. Vamos supor que os compradores, o vermelho veio até aqui, ó. Então eu vou pegar, o que vai acontecer? Ele vai fechar para cá, o vermelho trouxe ele até metade desse box, voltou, porque o comprador começaram a tomar cada vez mais níveis, pontos do preço, né? Subir, aí ele veio e fecha os 2 pontos aqui, ok? E aí o que aconteceu com esse box? Ele vai ter o pavio até a metade desse cara aqui, porque ele desceu até aqui e voltou a subir, ok? E fechou acima. E se ele fechou acima, vamos supor que nesse nível de preço aqui, o comprador levou a quase 2 pontos, voltou e fechou para cá. Quando ele chegar aqui, ele não pode ficar do lado, correto, pessoal? Então o que vai acontecer? Se ele levou o pavio até aqui em cima, ele vai ter esse paviozão aqui, porque ele foi até lá em cima, não fechou o box, voltou. Como ele não pode ficar do lado, porque é uma condição do Renko, ok? Ele pega, abre aqui e fecha para cá os 2 pontos. E vai continuar.
Aí, se ele continuar a venda, ele vai abrir aqui e vai fechar aqui, se ele não tiver recuado aqui. Então, esse cara aqui é o famoso inversão de Renko. Inversão de Renko. Ele foi, quase fechou lá em cima, voltou. Só que no voltar ele não fica do lado, então ele vai abaixo desse que ele estava no último e fecha o tijolo ou o box e continua a sua tendência, ok? Que seria igual esse cara aqui, igual esse cara aqui, igual esse cara aqui. Tudo bem? Conseguiram ver a inversão de Renko? Alguns traders, pessoal, até brinca que isso aqui, deixa eu fazer direitinho, fazer bonitinho para vocês. Por exemplo, ele veio aqui como eu fiz, ele fechou para cá, fechou outro para cá e fechou outro para cá. Deixa eu fazer certinho. Aqui fez o pavio foi até lá em cima, que é isso aqui. E aí ele fez a continuação, pode ter até às vezes um paviozinho, tá? Pessoal, uma curiosidade, alguns traders diz que esse aqui, como eu disse, reversão do Renko, né? Ou inversão de Renko, demonstrando uma reversão porque ele foi, não conseguiu vencer para cima e voltou e fez a tendência. Então, uma reversão de Renko, né? Um box de reversão. Repare o seguinte, quando eu tenho o que é o touro e o que é o urso na linguagem financeira. O touro quer dizer mercado que sobe, mercado porque o touro ataca de baixo para cima. Então, por isso que ele é famoso pelos compradores atuando. O urso, quando ele ataca, ele fica em pé e dá as duas patadas para baixo, correto? Quer dizer, baixar, o ataque é de cima para baixo. E algumas pessoas brincam que esse formato aqui seria um formato de urso, porque seria a cabeça do urso e as duas patas, né? E quando ele forma ao contrário, pessoal, isso é curiosidade de mercado, tá? Para quem vai se aprofundar com Renko. Então, se eu tenho um mercado que veio subindo, né? Então ele, vamos supor aqui, eu vou ter um mercado que veio descendo, ok? Deixa eu apagar esse aqui. Aqui vai ter que ser vermelho. Ele veio o mercado descendo, fez vamos colocar um pavio aqui, um paviozinho aqui, e depois um mercado, deixa eu apagar isso aqui, pessoal, só para mostrar essa curiosidade. Aí ele faz, opa, aqui, e fez um pavio grandão aqui. Repare o seguinte, se esse cara tem a característica de urso, porque ele tem as duas patas e a cabeça do urso, esse aqui faz ao contrário. O mercado vem vindo baixista e depois faz o Renko de reversão para tender a subir. E isso aqui representa o símbolo do touro. Pessoal, não é setup, não é nada, é só uma curiosidade, tá? E seria basicamente isso aqui, ó. O que eles chamam, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, esse aqui, ó, ele veio, fez a inversão do Renko, deu a subir. Então, seria uma possível entrada nesse cara aqui, ó. Ele veio, deu, voltou, né? Aqui, ó, fez a reversão do Renko. Muitos traders usam a entrada aqui, no fechamento desse tijolo. E aqui, ó, ele forma o famoso tourinho, né? Então, olha aqui, ó, repete, repete. E aqui, ó, o urso. Mas isso são teorias de outros materiais que tem aí pela internet. Vamos analisar agora friamente o Renko, ok? Nesse mercado de hoje, aqui, ó, eu tô com um Renko de 5R. Ele começou aqui, veio, não teve uma definição. Isso aqui chama-se frequências, que ele faz as suas frequências. Como eu meço essas frequências, pessoal? Aqui, ó, eu pego daqui, ele andou 10 pontos, ele andou 10 pontos, e olha, ele bateu na média, tocou de novo, possível
aqui quem vai trabalhar por médias, seria uma entrada de vendas praticamente na confirmação dessa segunda, fechamento desse cara, porque ele abriu aqui fechando aqui embaixo, e mais 13 pontos, mais 10 pontos, correto? Mais 7, mais 10 pontos, consolidou, mais 11 pontos. Repare que ele faz isso aqui, pessoal, eu vou estar montando que é teoria de Down. Os Renkos trabalham junto com teoria de Down, que é pernadas, né? E realizações. Pernadas, realizações. Pernada, realização. Fez topos mais baixos, fundos mais baixos, ok? Fez topos, fez fundos mais altos, topos mais altos. Essa pernada aqui, olha aqui, tem dois grandes pavis. Ele veio, bateu na média curta, veio até a segunda, não conseguiu vencer essa média que acompanha a média longa. Então aqui não faria nada. Na rejeição dessa baixa, ele veio. Mas quem entrou aqui, não, aqui tem um pivô. O pivô é um topo, tá, pessoal? Aqui, ó, é um topo aqui, ó. O certo seria entrar quando ele fez esse pavio, começou a voltar. Aqui seria uma compra excelente, né? Mas passaria, o cara ia sentir um pouquinho de calor, que ele ia ficar. E tem uma regrazinha que fala para não trabalhar entre as médias, né? Então, foi para cima da média, fechou uma excelente entrada, tranquila, sem calor aqui. Olha quantos pontos até o topo. 34 pontos de dólar, ok? Então no Renko, se você pegar essas confirmações de fechamento, tendências, né? Aqui eu posso colocar uma VWAP, aqui eu posso inserir uma média de volumes, né? Que aí eu venho aqui inserir volume, ok? Volume, TR de volume de saldo, aqui, ó, ok? Eu tenho também tendências de preço por volume, eu tenho volume por quantidade, que é muito usual, né? Coloco ele aqui, opa, tem que inserir ele, inserir volume, inserir aqui, ó, eu tenho que colocá-lo. Aí eu venho aqui, botão direito em cima dele, regra de coloração de baixa e alta, ok? E aí fica, Ctrl, volto para a mãozinha, dou uma subidinha e eu começo a analisar os volumes, tá? De acordo com as pernadas. Tem também o Micro Profile, tem o Volume Profile, que faz aqui as regiões, mexo na amplitude, ok? Pessoal, vamos olhar um pouquinho mais para trás. Aqui, olha como quando ele começa a fazer um para cima, chamado garfo, é um sistema já que ele está consolidado, tá? Ele não toma uma tendência. Quanto maior eu aumentar o Renko, maior o tempo gráfico, maior os valores do box. Também, por consequência, maior o seu stop. Por exemplo, nesse gráfico de 5R, se eu entrar na reversão desse Renko, por exemplo, na hora que ele for fechar esse próximo, eu não poderia, aqui nesse caso, não tomar nenhuma decisão. Ele estava muito próximo à média, ele poderia bater nessa média e descer. Então aqui eu esperaria ele romper igual foi feito aqui, tá? Voltou esse pavio na média, eu entraria basicamente numa compra aqui, a média voltada para cima, a curta, a média longa já cruzando aqui, uma confirmação que eu tenho a média curta subindo, a média longa subindo também, tá? Então se eu entro aqui, aonde seria o meu stop? Possivelmente, tá? Se ele tomou isso aqui, você entrou, ele fechou o outro, você mantém mais ou menos nesse nível. Sempre porque a força compradora está alta. Se você comprasse aqui embaixo, o seu stop teria que estar abaixo desse pavio. Olha o tamanho. Se você tem aqui
2 pontos, né? Aqui vai ter mais 2 pontos, estaria quase 5 a 6 pontos para baixo, ok? Um stop muito alto. Então a gente fala que temos que achar nosso payoff. E aí é aula para outro tema, que é meu risco-ganho nas minhas entradas, ok? O que o Renko vai nos ajudar a enxergar frequências mais definidas. O gráfico de Renko vai nos ajudar em mercados que têm tendência ou que têm consolidações, absorções e realizações, se usar a teoria de Wyckoff, né? Se usar a teoria de Wyckoff, eu vou ter aqui uma região, por exemplo, aqui ó, uma região que ele trabalhou dentro aqui, ou se eu for fazer algo mais aqui, ó, ele trabalhou dentro de um caixote, tá? Tocou aqui, testou, aqui seria um falso rompimento, ele voltou, tocou na média, pessoal, olha aqui, aí seria possivelmente, se o fluxo, que aí quem usa mais tape read, viria esse fluxo, porque ele veio na média, isso é price action, tá? Análise gráfica, rompeu a consolidação ou absorção, confirmou sem pavio e tomou a tendência, uma pernada, realização. Então ele fez aqui, ó, isso é teoria de Down. Ele subiu, desceu, tocou na média, subiu, confirmou, subiu, tocou na média de novo e aí ele foi. Na teoria de Down e na ondas de Elliott, que tem ciclos, né? Então eu tive primeira, que A realizou B, C realizou D, né? E aí diz na teoria de Dow que eu posso chegar até 5 pernadas de ciclo, 1, 2, 3, 4. Como se diz, sempre a primeira ou a segunda serão as maiores. Aí ele vai perdendo força no mercado, ok? Isso aqui já é uma mudança de tendência, tá? Que depois ele retoma de novo outro ciclo e aí, ó, eu começo a fazer outras movimentações. Para o price action aqui praticamente ombro, cabeça a ombro, né? Que é as figuras gráficas. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido o gráfico de Renko, tá? Eu posso aumentar para 6R, 7R, 8R, 5R, 2 pontos mais meio para o dólar. 6R, 2 pontos e meio box mais meio para formar o outro. 7 são 30 pontos, né? Mais meio. No índice, eu vou ter, por exemplo, cada tique 5 pontos, né? Então, um gráfico de 7R no índice, ele vai ser de 30 mais 5. 8R, ele vai ser de 35 mais 5. Por que mais 5 ele vai fazer? Porque 8 vezes 5 são 40, correto? Então ele vai fazer 35 para formar os 5 pontos que é do 40 e já forma o próximo box. Beleza? Agradeço a atenção, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acesse o sininho, né? Para que você seja avisado para as próximas aulas ou vídeos postado no canal. Meu muito obrigado e até a próxima. Fui!